Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é nossa aula de matemática, né? Vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre polígonos. E aí entramos um pouquinho no assunto de triângulo, que é um tipo de polígono. Mas também estudamos como é que chama a nomenclatura dos demais polígonos. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar com o assunto polígono, vamos finalizar o estudo de triângulos e entrar um pouco na questão dos ângulos. Hoje nós estudaremos um pouquinho de ângulos, né? Então, vamos ao conteúdo. Continuando nossa aula anterior, vamos fechar a ideia de triângulo, né? Para a construção de um triângulo, né, podemos perceber que os triângulos não podem ser construídos com quaisquer medidas. Existe uma regra para isso, né? Para um triângulo existir, é necessário que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois lados. Então, o maior lado do triângulo, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, por exemplo, no exemplo 1, nós temos aqui, ó, um lado igual a 7 centímetros, outro lado igual a 5 centímetros e outro lado igual a 9 centímetros. 9 centímetros é o maior lado, mas se eu somar 5 mais 7, que são os menores lados, eu vou ter 12, e 12 é maior que 9. Então, observe, a soma dos dois menores lados tem que dar maior do que o maior lado. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. Não tem como um triângulo existir se não for dessa forma. Então, o exemplo 2. Lados 4 centímetros, 8 centímetros e 3 centímetros. Então, observe, o maior lado é 8. Então, somando 7 mais 3, somando 4 mais 3, dá 7. Então, 7 é menor que 8. Então, isso não é um triângulo. Não tem como formar um triângulo com essas medidas, né? O maior lado, 8 centímetros. Então, se colocarmos na linguagem matemática, 8 é maior que 7 mais 3. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Então, só para fechar a ideia de triângulo, que nós vimos na aula anterior, é dessa forma. Então, vamos estudar agora ângulos no triângulo, né? Onde nós podemos perceber ângulos no triângulo? Por exemplo, aí no jogo de futebol, quando você chuta no ângulo, né? No ângulo, gol, né? A gente usa muito essa frase e às vezes não percebe que se trata de um assunto matemático. O balé, por exemplo, o balé é um assunto que você estuda lá na disciplina de arte, né? Do livro de vocês deve ter esse assunto, com certeza. E na topografia, o topógrafo aí fazendo as medidas na área dele. Observe que ele usa triângulos também, o ângulo do triângulo. Então são várias imagens do dia a dia, né? E o que são ângulos, né? Ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Então, por exemplo, eu tenho dois segmentos de reta que saem de um ponto comum. Se nós pegarmos aqui esse amarelinho aqui, é o ponto onde eles estão saindo. Observe que sai para dois lados. Então, essa abertura em amarelo é um ângulo, essa abertura em verde é um ângulo e essa abertura em vermelho é um ângulo. E aí, o ângulo no triângulo, né? Os ângulos internos de um triângulo, eles formam 180 graus. Primeiro, o ângulo é medido em graus. E eles formam 180 graus. Então, o que é que vai acontecer aqui nesse caso? Se você pegar um triângulo, por exemplo, pintar de cores diferentes, desenha os ângulos aí internos, depois você recorta de maneira que os ângulos fiquem em três partes. E depois você junta essas três partes, as pontas dos ângulos. Você observa que forma um ângulo de 180 graus. Então, feito isso, você percebe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, né, é igual a 180 graus. Ou seja, no triângulo, SI significa soma dos ângulos internos é igual a 180 graus.
né? Temos uma atividadezinha aqui na página 280, vocês respondam aí no livro de vocês, né? Já é uma primeira tarefa. E continuando, ângulos nos polígonos regulares. Então, nós temos aqui o exemplo de um quadrado, né? E um quadrado ou um retângulo, um quadrilátero que seja, ele, se você observar, ó, ele dividido ao meio, na diagonal, ele forma dois triângulos. Se a soma de um ângulo interno do triângulo, dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, e no quadrado nós temos dois triângulos, então a soma dos ângulos internos do quadrado, ou do retângulo, ou do quadrilátero, é igual a 360, isso mesmo. Por que isso? Porque nós temos 2 vezes 180, ou seja, nós temos dois triângulos. Então dá 360, né? Se você observar cada canto do quadrado ou do quadrilátero, ou do retângulo, melhor dizendo, mede 90 graus. E aí 90 mais 90 mais 90, 4 vezes no caso, dá 360. A mesma coisa se você dividir 360 por 4, dá 90. Temos outra atividade aqui para vocês fazerem, né? Essa atividade aqui, gente, como é que vocês vão fazer? Vocês vão ir dividindo a figura no meio. Aí tem o quadrilátero inicial. Vocês dividindo ao meio, nós temos um número de lados do polígono 4. Número de triângulos que vocês formaram quando dividem ao meio 2. E aí você multiplica esse 2 por 180, dá 360. Então, ou então você medindo a medida de cada ângulo interno, que são 4, 360 dividido por 4, 90. Aí nós vamos fazer o mesmo aqui com o pentágono, vamos dividir, formar triângulo saindo de um vértice apenas, no hexágono, no heptágono e no octágono, né? Vocês vão fazer isso. E continuando, tem agora umas tarefas aqui para vocês fazerem, né? A partir da página 282, vai até a página... Deixa eu olhar aqui para vocês, para não falar errado. É o final do capítulo. Esse capítulo é bem rápido. Então, vai até a página 286. Da 282 até a 286. E o para finalizar também vocês fazem também. Esse para finalizar, vocês vão tirar uma foto e encaminhar para o professor de vocês. Eu vou mandar, não precisa, vocês têm meu WhatsApp, podem mandar no meu WhatsApp, como são poucos, não tem problema. Mandem a foto dessa atividade no meu WhatsApp, esse aqui eu quero que vocês me encaminhem, viu? E observe que ela é diferente do ano passado, que vinha uma página, tá? Esse ano está em 2 páginas. Pronto. Muito obrigado, gente, e qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido essa videoaula, né? Eu espero que o objetivo dela tenha sido atingido, que é a aprendizagem de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês digitem aqui abaixo na sala de aula Google Classroom. E aí eu vou estar aqui durante o período da aula para estar tirando essas dúvidas de vocês. Caso a dúvida vocês não consigam tirar pelo Google Classroom, eu peço que vocês coloquem eu no grupo ou me chamem no privado, que aí eu estarei respondendo essa dúvida de vocês. Se for fora do período de aula e eu não responder imediatamente, peço que tenham um pouquinho de paciência, que assim que eu ver a mensagem eu estarei dando o retorno para vocês. No mais, muito obrigado, até a próxima aula e um forte abraço do professor de vocês de matemática, estou morrendo de saudade de vocês. Até breve.